Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: a primeira treta entre Mbappé e Luiz Henrique. Será que é treta mesmo? Vamos falar sobre isso aqui no canal VSR. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se você quiser ou puder virar membro aqui do canal do VSR, fazer sua assinatura aqui no canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo. Você tem acesso a mais conteúdo aqui no canal do VSR, contribui com o meu trabalho. A gente troca ideia lá no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp. Então você é só vir aqui no Seja Membro ou aqui em cima também no Seja Membro. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira para a gente falar de algo que está movimentando o futebol francês, que foram as críticas do Luiz Henrique ao Mbappé, depois do Mbappé fazer 3 gols na vitória do PSG sobre o Reims por 3-0. Vamos lá que tem muita coisa para a gente analisar. Para quem não entendeu, no sábado o PSG venceu o Reims fora de casa por 3-0, num jogo em que o placar é até maior do que a dificuldade do jogo, né? Acho que o jogo não foi tão fácil para o PSG a ponto dele ganhar de 3-0, mas foi o placar construído com 3 gols do Mbappé, inclusive um deles, uma finalização maravilhosa depois de uma fatiada da direita que ele pega de primeira na parede da rede, coisa fina, coisa que só um jogador como o Mbappé, para poucos jogadores na qualidade do Mbappé poderiam fazer isso. E o PSG, com essa vitória, assumiu a liderança do campeonato francês. Nesse momento ele tem 27 pontos, contra 26 do Nice, 24 do Mônaco, e estava tudo funcionando até que o Luiz Henrique foi para a entrevista na beira do gramado depois do jogo. Falou a Amazon Prime Video, que é quem transmite alguns jogos lá do campeonato francês na França. E aí o Luiz Henrique foi perguntado sobre o Mbappé e ele falou isso aqui, tá? Eu vou botar primeiro aqui o texto para a gente ler o texto, mas a gente vai ouvir o Luiz Henrique falar, tá? As palavras que ele falou foram essas daqui. Abre aspas. Não estou muito feliz com Kylian Mbappé hoje. Em relação aos gols, obviamente, não tenho queixas. Mas acho que ele pode ajudar mais o time de outras formas. Vou falar com ele cara a cara primeiro. Não vou fazer isso na mídia. Não é público. Achamos que ele é um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida, mas gostaríamos que ele fizesse ainda mais coisas. Essas foram as falas do Luiz Henrique na saída do campo. Primeiro ponto, tá? O Luiz Henrique, ele deu uma viajada. Porque ele diz, vou falar com ele cara a cara primeiro. Isso não é público? Não vou fazer isso na mídia. Isso não é público? Tu viajou, né, Luiz Henrique? Já virou público. Quando você fala isso na saída de campo para bilhões de pessoas ouvirem, já virou público. Se você tinha esse pensamento, se você tinha ou tem esse pensamento, ou você já falou com o Mbappé antes, ou agora o Mbappé já sabe. Porque você já falou e já tornou isso público. Essa parte realmente eu não entendi do Luiz Henrique. Quando você lê isso que está aqui, agora vamos entrar no caso efetivamente. Quando você lê isso aqui, a sensação lendo é que foi o Luiz Henrique espinafrando o Mbappé. Vocês ficaram com essa impressão? Eu fiquei. Porque antes de ouvir, eu não consegui o vídeo, mas antes de ouvir o Luiz Henrique falando, eu fiquei com a sensação, entornou o caldo. Aí fui procurar, porque eu sou de uma geração mais antiga, que negócio de mensagem de WhatsApp, Telegram, mensagem de texto, não era a forma como eu aprendi a me comunicar. Eu aprendi a me comunicar falando com as pessoas. E, logicamente, quando você manda uma mensagem, o texto é frio. Às vezes você está sendo super amistoso e a pessoa manda uma mensagem na tua cabeça super amistosa, e quem lê acha que você está sendo super grosso. Ou ao contrário, você quer passar uma aspereza no texto e a outra pessoa não entende assim. Então eu fui procurar para ouvir o Luiz Henrique falando, tá?
E o Luiz Henrique falou isso aqui, e eu consegui achar, e eu vou deixar aqui. Primeiro, eu vou deixar rodando sozinho, e a pergunta, e o Luiz Henrique está falando em inglês, e embaixo tem a tradução para espanhol. Então, primeiro a gente vai ouvir, depois eu vou rodar de novo tentando traduzir do espanhol para o português, tá? Então vamos lá. Ó, é um vídeo de mais ou menos 50 segundos, que a gente só tem o áudio, tá? É o áudio que fez lá a galera do Diário AS. A gente não tem o vídeo. A foto é uma foto do Luiz Henrique, mas o áudio é o que ele falou na entrevista. Então vamos lá. Tá aqui. Vou começar mais ou menos 50 segundos. D'abord Kylian, diriez-vous qu'il est meilleur joueur du monde? I am not very happy with Kylian today. Je suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui. Why? Because many are so strange. I think Kylian Je pense que about goals, I don't have to say. sur les buts, j'ai rien à dire. But I think he can Mais je help pense que- the team match in a different way. Because Which he one? is so Il peut être important. meilleur. I am going to tell him first. Je vais lui regarder and after d'abord. that, I never tell to Et je you vous dirai pas à because vous. it's not public. Parce But que c'est pas we public. think Kylian is one of the top players in On the pense world, que no Kylian doubt est un about des that. meilleurs joueurs du monde. But we Aucun need doute. more, and On a besoin de plus. we want him doing more things. On veut que lui fasse des choses en That's plus my encore. opinion. Maybe C'est Good to mon know, idée. good to I am know. not wrong. I am not wrong. No. I think you're Also, right. Tá, então tá aqui. Essa foi a declaração. Aí vocês ouviram o Luiz Henrique falando, tá? Vou rodar de novo, tentando traduzir aqui para quem não sabe nem inglês, nem consegue ler a legenda em espanhol ali. E aí começa primeiro com a pergunta do jornalista francês, tá? Atenção na pergunta. Tchê, o que você diria? O Mbappé é o melhor jogador do mundo? E aí o Luiz Henrique, não estou muito contente com o Kylian Je suis hoje. pas vraiment content de Kylian Aí tem aujourd'hui. aquela coisa, ele fala, por quê? Porque os técnicos são pessoas muito estranhas. Creio que o Kylian, em relação a fazer gols, não tenho nada a reclamar, mas acho que ele pode ajudar mais a equipe em outras áreas, porque ele é muito importante. Meilleur. Lógico, vou falar com ele primeiro, jamais contaria primeiro para vocês, porque isso é uma coisa privada. Mas eu creio que o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, não há dúvida sobre isso. Mas necessitamos mais dele e queremos mais coisas dele, queremos que ele faça mais coisas. Essa é a minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado. E aí o jornalista fala, não, você está correto. Isso foi... Aqui a gente ouviu o áudio do Luiz Henrique falando. Primeiro, vendo o áudio, já dá para ver que a carga da fala é muito menos grave, muito menos pesada do que você lê o texto cru, tá? Porque em determinado momento ali o Luiz Henrique dá uma risada. Ele fala assim, não estou muito feliz com o Mbappé hoje, e dá uma risada. Claramente, ali foi uma coisa mais suave, mais leve, beleza? E aí ele coloca ali, e aí ele fala a parte que eu realmente não entendi dele. Vou falar primeiro com o Mbappé, não falou, você já falou publicamente. E tá lá ele dizendo. Primeiro ponto. O Luiz Henrique tomou essa decisão numa pergunta que é o que a gente chama no jornalismo, uma pergunta de levantar a bola. A pergunta do colega francês foi uma pergunta e que tinha todo o cabimento dentro de um jogo que foi 3-0, 3 gols do mesmo cara. Foi uma pergunta para forçar não é a melhor palavra, mas que possibilitaria muitos elogios do Luiz Henrique na resposta. Então, detalhe, se fosse o cara perguntando, o Mbappé, poderia ser um jornalista fazendo a pergunta, Mbappé fez 3 gols hoje, é verdade, mas eu acho que ele não jogou bem. Ou, sei lá, errou muita bola, não voltou para marcar, poderia ser uma pergunta assim. E aí o Luiz Henrique dando as críticas que ele acha que devia. Mas não, a pergunta foi levantada de bola. Esse é o primeiro ponto. O Luiz Henrique queria muito marcar o ponto que ele quis. O segundo,
O Luiz Henrique, no meu entendimento, teve muita sensibilidade. A palavra é essa, sensibilidade. De falar isso depois de uma grande atuação do Mbappé. Por quê? Porque eu acho que o peso seria muito pior se o Luiz Henrique falasse isso depois de atuações ruins do Mbappé. E o Mbappé teve atuações ruins. O Mbappé jogou muito mal contra o Newcastle na paulada que tomou na Champions. E o Mbappé jogou mal. Não jogou mal, mas esteve sumido na derrota do PSG para o Milan. Então, assim, o Luiz Henrique já estava com isso em mente. O Luiz Henrique já tinha essa intenção de passar esse recado. Ele o fez numa pergunta que levantava a bola para ele elogiar o Mbappé. E ele fez isso depois de uma grande atuação do Mbappé. Não de uma atuação em que o Mbappé deixou a desejar. E tivemos exemplo, ele jogou mal contra o Newcastle e ele teve apagado contra o Milan. O que eu acho disso? Eu acho que o Luiz Henrique foi muito bem nisso. Porque se ele faz essas críticas numa partida em que o Mbappé jogou mal, eu acho que a carga seria muito ruim, muito pior do que está. Eu acho que ia desandar completamente, porque ali ia ser o treinador passando uma mensagem de que o Mbappé foi um dos culpados ou o principal culpado desse resultado. Então, o Luiz Henrique fazer isso quando o Mbappé jogou bem, eu acho que no caso foi uma sensibilidade dele. Agora, a decisão de reclamar disso da forma que ele fez, eu acho que é uma decisão arriscada para o Luiz Henrique. Mas que é compatível com a trajetória com o treinador que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele não é treinador de papas na língua. Ele não foge de embate. Ele não foge de briga. Foi assim no Barcelona, quando ele não tinha uma relação das melhores ou maravilhosas com alguns jogadores. Eu estava numa entrevista coletiva do Luiz Henrique, quando ele falou o tal do abracadabra, quando ele fala assim, quando pergunta, pô, você tem o Messi, Neymar, o Suárez funcionando tão bem, como é que você consegue? Ele fala, é muito simples. Eu falo abracadabra e eles jogam bem. E a resposta foi essa. Ele arrumou briga, entre aspas. Ele não fugiu de choque com a imprensa, enquanto ele era técnico da seleção espanhola. Na Roma também. Então, assim, o Luiz Henrique não foge. O Luiz Henrique está fazendo o que ele foi contratado para fazer. Supostamente, até a hora que ele eventualmente seja demitido, ele está lá para organizar e para botar ordem na casa do PSG. Então, ele está fazendo, em tese, ele tem que fazer isso com todo mundo. Em especial, com o chefe da companhia, a estrela da companhia, o Mbappé. Agora, o cara muito corajoso, ele tem que saber a briga que ele está comprando. Porque pode ser que ele se dê mal. Pode ser que a corda estoure no lado dele? Contra o Mbappé? Talvez sim. Pode ser. Então, acho que o Luiz Henrique, ele teve sensibilidade de quando mandar esse recado para o Mbappé, depois do Mbappé jogar bem, fazer 3 gols. Agora, ele só precisa medir até que ponto ele está confiando na palavra dos dirigentes do PSG, que nos últimos anos, sempre, na hora de equilibrar a estrela com o treinador ou com o projeto, sempre pendeu para as estrelas. Isso lá de trás, com o Ibrahimovic, depois foi com o Neymar, agora é com o Mbappé. Será que o Luiz Henrique confia tanto assim, que ele está com as costas largas? Esse é um bom ponto. Eu acho que isso não vai ter consequências, pelo menos dessa vez. Eu acho que vai ser bem administrado. Agora, precisa ver como o Luiz Henrique vai se portar em outras situações assim. E pra gente fechar, eu concordo com o que o Luiz Henrique falou, tá? Eu concordo.
O Mbappé, para mim, ele será o grande jogador pós-Messi, Cristiano Ronaldo. Para mim, já falei isso algumas vezes, ele é melhor que Haaland, ele é melhor que Bellingham, ele é melhor que Vinícius Júnior, ele é melhor do que a galera que tá vindo aí. Para mim, ele desses... Tirando a era Messi Cristiano, para mim ele é quem tem mais ferramentas, para mim ele é quem tem mais condição de ser diferente, de fazer coisas diferentes. O Mbappé já tem 12 gols na Copa do Mundo, já é campeão e artilheiro de uma Copa do Mundo diferente, mas é. Então, assim, eu acho que ele de fato precisa ajudar mais o PSG. Não dá para um jogo como o Milan, no jogo como foi contra o Milan, ele sendo o melhor jogador do time, o craque do time, ver o PSG não conseguir produzir, esbarrar, bater na barreira do Milan e ele ficar paradinho lá preso na ponta esquerda esperando a bola chegar. Se a bola chegar, ele faz alguma coisa, se não chegar... Nisso, eu acho que o Luiz Henrique tem razão. O Mbappé precisa ser mais protagonista do PSG. O Mbappé precisa passar mensagem para todo mundo. Eu tô aqui para tirar o time do aperto. Isso ele precisa fazer mais vezes. Eu concordo com o Luiz Henrique. E a gente só concorda nisso porque o Mbappé é diferente. O Mbappé é o melhor jogador, pelo menos neste momento, em novembro de 2023, o Mbappé é o melhor jogador da geração. O melhor jogador deste momento, que tem mais recurso. Então ele precisa fazer mais. Muita gente na França, e a Clara Albuquerque, nossa correspondente da TNT Esportes em Paris, ela disse que muitos veículos concordaram com a postura concordaram com o conceito do que falou o Luiz Henrique, talvez tenham discordado da forma, né? Mas muita gente concordou e eu concordo. E muita gente ligou também como uma espécie de pedido para o Mbappé ajudar mais na fase defensiva, que eu acho importante também. Mas eu acho que se tiver alguém no PSG que precisa descansar na fase ofensiva, na fase defensiva, esse alguém tem que ser o Mbappé mesmo. Eu acho que o Kolo Muani tem que correr, tem que voltar marcando, o Dembélé voltar marcando, o Kangli voltar marcando, o Gonçalo Ramos voltar marcando. O Mbappé tem que ajudar? Tem. Mas se for alguém para ter menos obrigações defensivas, tem que ser o Mbappé mesmo. Porque é o cara com mais capacidade de decidir. O cara, quanto mais perto do gol estiver, mais perigoso vai ser. Então, assim, no todo, para a gente resumir o vídeo, o Luiz Henrique mandou mal em dizer que vai falar com o Mbappé primeiro. Não, ele já soltou isso na mídia, isso já virou público. Tanto é que eu e vários outros fizemos vídeos. 2. O Luiz Henrique, o jeito que ele falou é um jeito mais leve do que o texto. O texto parece que ele está partindo para porrada. A fala parece que é alguma coisa mais leve, mais descontraída. É só para quem ouvir a fala ver. Terceiro, eu concordei com a atitude do Luiz Henrique de mandar esse recado numa partida em que o Mbappé jogou bem. Porque se você mandasse numa partida em que o PSG perdeu e o Mbappé jogou mal, eu acho que a sensação toda seria: tá culpando o craque do time, tá jogando nas costas dele. Então, nesse ponto, eu acho que o Luiz Henrique foi sensível. 4. O Luiz Henrique tá querendo mandar esse recado tem um tempinho. 5. Luiz Henrique sabe onde ele tá pisando? Ele pode comprar esse tipo de briga com o Mbappé? Ele tá acreditando que o Al-Khelaifi deu carta branca toda para ele? E 6, pra gente fechar, o foco do que ele falou, eu concordo. Por melhor que seja o Mbappé, por melhor que os 15 gols deles tenham na temporada, ele pode e deve fazer mais pelo PSG, ele deve ter mais protagonismo, ele deve ter mais influência no jogo. Não é porque eu quero ou que o Luiz Henrique quer, é porque o Mbappé pode. O Mbappé é o melhor jogador desta geração, ou desta geração que está no meio aí. Ele é o melhor jogador, pelo menos nesse momento, é o melhor jogador, é o que mais retém ferramentas, mais tem recurso pós Messi e CR7. O que você acha? Você acha que o Luiz Henrique comprou uma briga à toa? Você acha que é importante ele pontuar assim? O Mbappé é o melhor pós Messi e Cristiano? Diz aqui embaixo nos comentários. Ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha em seus grupos, WhatsApp, Telegram. Se quiser virar membro do canal do VSR, fazer a sua assinatura, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima.
Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.